eu, Arnaldo Shampoo, professor contador de história. Hoje venho aqui, digo, não venho contar história, venho fazer parte da história. Todo mundo sabe, todo mundo assistiu o Esporte Debate, TV Braga Brasil, você não conhece? Você vai se surpreender. Talvez seja a maneira de se comunicar mais importante de Londrina. Sabe por quê? TV Braga Brasil é nosso, é da comunidade. Música raiz, programas, comunicações, Esporte Debate, que já fez esporte amador, que vive trazendo notícias do futebol de Londrina, não de Curitiba, de Brasília, mas de Londrina. E hoje nós estamos fazendo aquilo que me deixa muito feliz. Um bate-papo com a nossa futura prefeita de Londrina. Sabe por que do otimismo? Porque o mundo é das mulheres. E Londrina tem mulheres que vão fazer a diferença. Ela não aceita. Boa tarde. Relaxa, fica tranquilo que você vai estar conversando com um professor. Não sou jornalista, mas sou professor contador de história. Boa tarde. Boa tarde você, professor contador de história. Boa tarde aos internautas, aos telespectadores da TV Braga. Já estive lá no podcast, na nossa pré-campanha, foi um bate-papo legal lá com o pessoal, estive lá na sede, no estúdio. Então é uma alegria de novo voltar a esse canal de comunicação, de conversa, de diálogo com a comunidade e principalmente um canal democrático da comunicação, principalmente do respeito a você que está do outro lado nos acompanhando. Bom? Legal. Quando eu falo que o mundo é das mulheres, a gente tem que ter uma visão muito ampla disso, nós somos, né? De como analisar isso. E você, corajosamente, lógico que eu estou falando, acompanhando aquilo que eu observo pela política, você e a Márcia vem assumir um papel fundamental para o Londrina. Como que é isso aí? Fala também nessa introdução, essa luta que está acontecendo e, se Deus quiser, vamos chegar no vitória. A candidatura Brasil da Esperança, a candidatura majoritária da Federação Brasil da Esperança, ela é uma construção de diálogo. Primeiro, há mais de um ano, a gente vem construindo junto com os partidos que compõem, não só o partido, primeiramente dentro do Partido dos Trabalhadores e depois com os partidos que constroem a Federação Brasil da Esperança. É um compromisso, né? Nós temos um alinhamento, estivemos juntos na campanha que elegeu o presidente Lula e, consequentemente, aqui em Londrina não seria diferente. Chegarmos ao nome, termos, né, no qual eu me orgulho muito, ter como parceira, vice, a professora Márcia Bastos, é uma oportunidade para o londrinense ter a chance de eleger a primeira prefeita e a primeira vice em Londrina. Numa chapa 100% feminina, dentro também de uma chapa de vereança em que nós somos mais de 60% das mulheres. Então, é uma oportunidade, principalmente, para que a gente possa evidenciar e explicitar a força do eleitorado feminino em Londrina, que é de em torno de 52%. Então, essa nossa certeza, essa nossa convicção nos coloca mulheres, professoras, mães, tias, avós, educadoras, cuidadoras, ativistas, mulheres, arrimas de família, mãe solo, nessa oportunidade de também de nos colocarmos nessa contribuição de estarmos à frente da gestão da Prefeitura Municipal de Londrina no ano em que ela completa 90 anos. Então é mais que um voto, né? É mais que um voto de inteligência, porque nós tivemos um exemplo desde os governos passados, a gente não vou nem citar isso, mas de estar alinhado com o governo federal, porque eu acho que a grande questão que a gente aprende, principalmente com o Lula, que eu tenho aprendido muito, é a arte de entender o jogo, de saber utilizar e acordar. Eu falei isso para Londrina, para que Londrina possa, no dia 6, fazer um voto que realmente faça diferença na cidade. Você concorda? Essa é a grande questão. Esse é o voto que eu vou conseguir transformar e mudar a minha cidade. Esta, com certeza, do ponto de vista histórico, como professora de história, né, a gente tem que entender, a história ela não é linear, mas ela tem uma linha do tempo, né? E como você disse, é um momento oportuno de nós demonstrarmos que Londrina é uma cidade do bem, é uma cidade humana, é uma cidade de consciência e participação política, e sairmos de fato deste período trevoso de rotulação, de fake news,
de tortura da mentira até que ela se transforme numa verdade, inclusive utilizando os meios de comunicação, as redes sociais. Então, o nosso grande desafio neste momento é, de fato, demonstrar o que nós acreditamos. A ampliação, a consolidação da participação democrática, que são as eleições. Nós sabemos que as pessoas foram desmotivadas, as pessoas foram amedrontadas, as pessoas foram ameaçadas nos últimos 8 anos, né? Desde quando se implementou e se constituiu o impeachment da presidenta Dilma, porque lá estava o início de um projeto de negação dos direitos, da participação, da afirmação dos vulneráveis, da emancipação dos direitos dos esquecidos, dos minoritários, do povo preto, dos indígenas, dos quilombolas, das populações periféricas, da juventude periférica, dos desempregados, né? Então nós precisamos consolidar um tempo de esperança e de luz e de negação de tudo aquilo que significou este momento de onda do fascismo, da violência, da criminalização, da morte de pessoas, da intolerância religiosa, política, social, da diversidade. Nós precisamos recuperar um tempo em que professores e professoras foram tratados como criminosos, foram perseguidos numa neurose alopática de tortura e de desinformação feita. Então, é o momento. Nós temos a grande oportunidade de ir junto com os 80 mil eleitores do presidente Lula na última eleição, dos eleitores e eleitoras de Londrina que conhecem a capacidade, a responsabilidade e a verdade como que o Partido dos Trabalhadores administra, faz os serviços da prefeitura chegar em quem mais precisa. Tudo aquilo que nós fizemos, o presidente Lula, a presidenta Dilma, os nossos governos do Partido dos Trabalhadores em Londrina, se consolidou em direito e serviu de referência para muitas regiões do Brasil. Então, de novo, nós temos essa oportunidade de propiciar, de trazer alinhados ao projeto do presidente Lula, o presidente amigo da cultura, da educação, do meio ambiente, da saúde, do lazer, da alegria, o presidente amigo das famílias, amigo das mães que precisam de casa, amigo das mães que precisam do posto de saúde funcionando, amigo do pai trabalhador, né, do tio trabalhador, do avô trabalhador, do jovem trabalhador que quer crescer, que quer ter dignidade, que quer estudar, que quer se formar. Então é esse tempo, esse momento que nós estamos vivendo e queremos consolidar com as eleições em Londrina no dia 6 de outubro, indo para o segundo turno. É por isso que eu falei do voto inteligente. Ó, recado para as mulheres e para nós homens. A aprendizagem está nisso aqui. Olha, porque nós, vamos lá, vamos falar a verdade. O homem, lógico, eu não tive essa criação, mas na grande sua maioria chega em casa, vai assistir seu futebol e acha que a vida está ali só no lazer. A mulher, ela tem um compromisso, uma responsabilidade que não é só dela, que é de todo mundo, e acaba sobrecarregando a mulher de uma forma. E com certeza, essas políticas públicas, essa visão que traz a mulher e todos nós para realmente transformar, entender primeiro o que acontece no mundo. Que acho que a grande questão é que a gente não vê esse debate na grande mídia, a gente não vê esse debate no boca a boca. Essa alienação que a gente passa. Acho que o Londrina passa por, se eu posso dizer isso, uma alienação. Mas o bacana é ouvir isso. Mas se você me permite, eu vou fazer algumas perguntas, algumas questões assim, para você poder colocar a gente num mundo que a gente quer entender. Bom, hoje começa a campanha, né, Outubro Rosa. Mas quais mais campanhas? Porque isso me incomoda também. A gente tem uma elitização, se eu posso dizer isso, de um determinado assunto. Mas é tão complexo e muitas vezes muitas pessoas ficam fora disso. O que mais Londrina precisa? Você que tem essa experiência, que tem ouvido muito assistência social, ouvido muitas pessoas da periferia, as pessoas como nós, trabalhadores. As campanhas, assim como outras, elas têm um objetivo de popularizar o tema, a situação e aquilo que ela envolve, né? A campanha Outubro Rosa, ela é necessária do ponto de vista
da comunicação, da imprensa, da reflexão, das palestras, da orientação, para que a gente possa, junto com uma rede de unidade básica fortalecida, principalmente com a especialidade, né, do ginecologista, presente lá na unidade básica de saúde, para que a gente possa ter o primeiro atendimento. Portanto, a campanha, ela responde a esse arcabouço de convidar, de conscientizar, né, de popularizar a temática do desafio do câncer de mama, das doenças envolvendo a parte ginecológica das mulheres, principalmente a campanha ela envolve a campanha de mama, mas, por exemplo, uma grande maioria do câncer que afeta as mulheres é do colo de útero. Então, associado ao exame preventivo, ao exame do toque, a orientação das mulheres para que façam o pré-exame em casa, de que tendo algum sintoma estranho na sua parte ginecológica, ela busque o atendimento, aliado a isso é a grande precaução, né? O que trata não é a campanha, é o tratamento, né? É a avaliação, são os exames, né? Inclusive os radiofônicos, né? As ultrassonografias, termos isso agilizado, não esperar 6 meses quem está já com o sintoma, né? Então a grande questão é a campanha potencializar a conscientização, porque não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil, assim como o próprio desafio, por exemplo, do câncer de próstata, que pode ser prevenido com o exame, com a prevenção, com o acompanhamento. Então nós precisamos que as campanhas nos ajudem a quebrar essas resistências, até culturais, né? Da timidez, da pessoa ter vergonha de se falar, da pessoa, da mulher e do homem ter vergonha de manifestar um sintoma, né? Então a campanha ela é importante, né? E nós sabemos que ela potencializa, ela coloca o assunto em pauta. Porque a mulher está ouvindo rádio, a mulher vai no ônibus, ela vê um cartaz, ela vai na cidade, ela vê um cartaz, ela vai no postinho, ela vê o cartaz, ela vai no postinho e vê lá, olha, tal dia vai ter a campanha, né? Mas nós precisamos, e o nosso compromisso, aliado com a campanha, é também, e com outras campanhas, termos uma rede básica de atendimento primário, preventivo fortalecida e a agilidade, principalmente, para aquela situação que requer os exames, para a confirmação ou para dizer que está tudo bem, mas também para identificar, para que a gente possa o quanto mais rápido encaminhar para o tratamento, porque câncer não mata se ele for prevenido, se ele for tratado, e também fortalecer a rede de acompanhamento das psicólogas, né, das terapias naturais, que também são grandes aliadas nos tratamentos, principalmente, né, do emocional das mulheres, quando se precisa até, no caso da própria questão da estética, que a gente possa. Então é um compromisso nosso de fortalecer a campanha com questões práticas, mas a campanha é importante. Bom, também não tem como falar. A economia do Brasil está indo bem, embora a grande mídia não divulgue, o Brasil está no caminho, lógico, são vários fatores que ocorrem na ordem mundial, mas nós, no Brasil, estamos bem. Para Londrina, questões de fome, questões de pobreza, questões realmente que aqui existem. E a gente precisa entender quais são as propostas desse pessoal que realmente sofre. E muitas vezes nós não temos olhar. Eu quando participei daquela reunião da assistência social, olha, com todo o conhecimento que eu tenho, ali eu vi a verdadeira Londrina, na voz daqueles que estão na linha de frente. Todos nós sabemos que existe uma Londrina invisibilizada, abandonada nos últimos 8 anos e também fora da agenda do Estado do Paraná nos 12 últimos anos. Essa Londrina ela não existe para o governo municipal, para boa parte dos nossos deputados estaduais e federais, e também do ponto de vista da parceria do papel com o Estado. Londrina, ela volta a receber recursos para, né, a erradicação da situação de pobreza. Nós temos
né? Centenas de famílias que saíram da linha da pobreza em apenas 1 ano e 8 meses, que é o retorno da política pública de acompanhamento. Mas essa cidade, essa população que está abandonada, ela está abandonada na saúde, na educação, no transporte, na moradia, na coleta seletiva. Os pequenos empreendedores individuais abandonados porque não receberam nenhum fomento, nem foram motivados, nem orientados a acessar isso, sobreviveram no sangue e na carne. E o nosso compromisso, inclusive a construção do nosso plano de governo, foi feita ouvindo as pessoas, ouvindo as regiões da cidade, ouvindo os setores, os segmentos da cidade, ouvindo aqueles e aquelas que estiveram fora da agenda dos serviços da prefeitura nos últimos anos. E o nosso compromisso, a nossa prioridade, assim como fez o presidente Lula, que colocou na prioridade do governo, né, na questão econômica, no trabalho, na renda, no bem-estar, colocou os que mais precisam. Então, essa é a nossa prioridade, este é o nosso alinhamento com o presidente Lula. E o nosso compromisso é com essas mais de 380 mil pessoas em Londrina, que é cerca de 60% da população que vive com um salário mínimo. Outra parte que tem até 3 salários mínimos. E, por exemplo, não tem moradia. Nós vamos retomar imediatamente o projeto Minha Casa Minha Vida, focado na moradia popular, na moradia para essa população, que está onde? Está nas mais de 60 ocupações, está nas áreas irregulares do fundo de vale, porque não tem outro lugar, porque não podem continuar comprometendo o seu salário e a sua pequena renda para pagar aluguel, né? Nós sabemos que quando existe a moradia, a casa, a mãe, os filhos, a família, né? Todo mundo fica bem. Quando tem casa, a criança está protegida. Quando tem casa, a mãe está protegida. Quando tem casa, os idosos estão protegidos. E nós vamos colocar isso como uma prioridade. Uma prioridade do meu governo é retomar com força, com robustez, os recursos do Minha Casa Minha Vida para Londrina. Inclusive, fazendo um forte investimento na regularização dessas 60 áreas de ocupação, intensificar a regularização, onde houver necessidade de deslocamento das famílias que estão em áreas de risco da enchente, de desmoronamento, de enxurrada, do curso da água, que são os fundos de vale, organizar o deslocamento para áreas seguras. Então nós vamos começar por aí. A questão das vagas de creche. Não existe você dizer de moradia, não melhorar a renda da família se a gente não falar da creche. Hoje tem uma demanda inicial, né, eterna, de 3.000 vagas. Nós precisamos enfrentar isso imediatamente, corajosamente, para que a mãe, o pai, a avó, a tia, quem cuida das crianças, possa ter um lugar seguro de deixar no cuidado e na atenção da educação as nossas crianças, para que ela possa trabalhar, estudar, se cuidar, se formar, fazer um curso de capacitação, investir no seu próprio negócio, em que a maioria dessas mães, desses pais, né, investir na sua profissionalização. Nós precisamos enfrentar uma outra coisa no combate da pobreza e, né, enfrentamento para que as famílias melhorem a sua condição, que é a questão do transporte. Londrina tem hoje o transporte mais caro. É caro, muito caro. Mais caro que muitas capitais. Mas nós temos mais de 120 municípios do Brasil, menores que Londrina, que municipalizaram o serviço do transporte. Porque ao fazer isso, a prefeitura assume o gerenciamento ou acompanhamento, né? Desmonta uma planilha de cálculo complicada e cara e faz isso, inclusive, a partir do quilômetro rodado. Abaixa o investimento. 35% hoje da tarifa do transporte, ela já é subsidiada. Nós queremos chegar a isso no nosso 3º ano de governo, em 60%, para baixarmos a taxa da tarifa imediatamente e assim chegarmos gradativamente na tarifa zero, que é possível fazer
trazendo um serviço de qualidade, de atendimento, mais linhas operativas na cidade, mais qualidade para que a pessoa tenha o prazer de dizer: eu vou deixar o meu carro, vou deixar a minha moto, eu vou de transporte público porque ele é confortável, ele é digno, tem mais opções de linha, passa, né, interliga a cidade, passa nos horários de pico necessário, e que a gente possa também, ampliado a isso, fortalecer a questão do trânsito caótico. Né? Londrina hoje, em determinados horários, é impossível se deslocar, né? É um trânsito pesado, polui, né? Não dá circulação. Que a gente possa também pensar numa cidade humana e desenvolvida do ponto de vista ambiental. Nós podemos fazer isso, inclusive se tornando a referência de uma cidade amiga do meio ambiente, amiga das pessoas. Por exemplo, por que não potencializar as ciclovias? Para que a pessoa, ao sair do trabalho, ao sair do estudo, ela vá, né? E isso nós temos o compromisso de ampliar a nossa malha de ciclovia em 100 quilômetros na cidade. É só querer fazer, buscando inclusive recursos, fazermos projetos técnicos, né? Para que a gente busque todos os recursos para viabilizar isso. Esse é um compromisso e é uma proposta real, verdadeira, sem falsa promessa. Bom, se nós estamos alimentados, se nós temos nossos filhos na escola, se nós temos o básico, né? Que é se humanizar, aí vem o ócio. Nós temos que entender a importância do ócio para a sociedade moderna. É o seu tempo livre, o seu tempo de lazer. Uma cidade que se reforma o ginásio para show, uma cidade que o seu time popular já não é mais, pertence a pessoa de forma nada contra isso, mas enfim. O esporte é a cultura, dá para fazer um trabalho, muito dá não, podemos fazer algo que faça a diferença, porque eu vejo essa reclamação, é incrível, eu estou no esporte amador, eu estou na cultura acompanhando, eu vejo as reclamações, mas as pessoas não conseguem olhar além, eles não conseguem se desvencilhar dessas correntes que amarram, e continuam dando voz e modelos para os mesmos. Qual é a tua proposta para isso? Londrina, ela já foi referência a partir da cultura nos nossos festivais. Portanto, a cultura, o lazer e o esporte, eles são indissociáveis, tanto para o lazer, para o passeio, para o divertimento das famílias, mas também como potencial de desenvolvimento dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, inclusive fortalecendo as modalidades não só de competição. Por isso, nosso compromisso, principalmente primeiro, ampliarmos o orçamento da Secretaria de Cultura a pelo menos 3%. Hoje, com 0,75%, você não faz nada. Que foi esse comprometimento que tirou a Rede da Cidadania, as escolas de arte, de circo, de teatro, os nossos festivais, né? Que tirou das comunidades, tirou das apresentações. Isso é uma perca irreparável, né? Então, nós vamos retomar. Primeiro, garantizando esse percentual do orçamento para a Secretaria de Cultura, para que a gente retome o PROMIC com vitalidade, fortalecendo a Rede da Cidadania, criando a escola de audiovisual, potencializando a questão das novas tecnologias como uma opção de cultura, de lazer, de produção da nossa moçada, dos nossos artistas, dos nossos produtores. Imagine a nossa meninada produzindo curtas-metragens sobre a realidade, sobre, né, toda a riqueza cultural e diversa. O outro compromisso, concluirmos, buscarmos todos os esforços e possibilidades para a gente concluir as obras do nosso Teatro Municipal. Nosso Teatro Municipal não é uma promessa, ele é um sonho, ele é um direito do povo de Londrina para ter o seu espaço público, Teatro Municipal, espaço público, para que Londrina entre na agenda dos grandes eventos, das grandes apresentações, dos espetáculos, mas também na valorização do nosso inúmero grupo de teatros, de produção, de eventos que a gente pode oportunizar para as famílias, para ter o espaço do passeio, do lazer, da apresentação, da suscitação, inclusive, de artistas de teatro, de TV e assim por diante. Os nossos musicais, imagina Londrina apresentando seus musicais, não é? Também o nosso comprometimento, assim, de criarmos ali o corredor da cultura na região central. Imediatamente,
iniciar a reforma do Teatro Zaqueu de Melo. Ele não pode continuar fechado para o povo. O teatro é nosso. Concluirmos as reformas do nosso museu, a nossa antiga rodoviária. Para a gente entender do que nós estamos falando. Que ele lá é um patrimônio de Londrina. E também aliados, Biblioteca Municipal, Teatro Zaqueu de Melo, Teatro da Diversidade. E uma grande possibilidade que se abre. Colocarmos hoje onde funciona a agência do Centro dos Correios, que vai se deslocar para um outro lugar, e em acordo com a direção dos Correios, com o apoio do presidente Lula, transformarmos ali na Galeria da Diversidade, para que toda a produção, a criatividade dos nossos artistas, das diversas áreas, possam ter ali uma galeria aberta, pública, aberta à escola, aberta à juventude, aberta às famílias, para que a gente possa aproveitar o potencial que Londrina tem. E do ponto de vista do esporte, esporte não está dissociado de lazer e de cultura. Retomar com firmeza os recursos para o FEIP, que é o fundo, né, para a questão dos esportes, para os grupos e modalidades que Londrina tem, adequarmos e melhorarmos de fato o nosso ginásio de esportes Moringão, a grande referência não só para Londrina, mas para o estado do Paraná. Imagina nós recebendo várias competições, vários torneios das diversas modalidades. E sem dúvida isso que você disse, para concluir, não menos importante, o nosso querido estádio do Café, o nosso querido estádio Vitorino Gonçalves Dias, né? Ser ali um espaço para as escolinhas de futebol, para os grupos de escola de futebol lá do bairro, ter o seu espaço, o seu gramado, se descortinar para essa possibilidade. E claro também o nosso autódromo, que é uma referência, que já recebeu grandes rodadas dos torneios, se tornar essa referência. Por que nós estamos dizendo isso? Porque quando os eventos eles vêm, eles trazem trabalho, eles trazem renda, eles trazem consumo na cidade, eles trazem oportunidade e atraem para Londrina outros olhares, inclusive de empresas, que possam se instalar para também contribuir no recebimento dos eventos e das possibilidades. É mais ou menos por aí. Nós estamos na luta e Isabel está dando essa força grande da criação da Secretaria de Esporte e Lazer, mas isso a gente fala mais à frente, que é algo que vai fazer a transformação de Londrina. Não, quero falar agora. Fala agora, né? Agora. Então, lá. Nós assinamos, junto com o Conselho Municipal de Esporte, a Carta Compromisso. Portanto, tudo que está lá colocado como Conselho de Esportes, na afirmação da conferência, está assinado e acordado. Então, dizer que se há uma reivindicação, primeiro, nós precisamos fortalecer inclusive o quadro de servidores na fundação. A fundação ela também está abandonada, ela também está descapitalizada do seu potencial. Então, iniciarmos também na Fundação de Esportes, concurso público para a contratação dos quadros técnicos que precisam. E quanto à proposta da Secretaria Municipal, isso tem que ser discutido. Nenhum candidato, neste momento, pode afirmar eu vou fazer. Nós temos que, assumindo, fortalecer a fundação. E junto com o Conselho, junto com a Secretaria de Governo do município, dizermos quais são as formas e de que forma vamos constituir. Não existe ato mágico, existe organização, vontade política, decisão política, orquestrada também com as condições reais. Então já tem esse nosso compromisso. Olha o sorriso aqui. Joel, Roberto, que embora caminhos diferentes, mas é isso. É bacana estar aqui ao lado. Ela olha aqui, eu só fiz a introdução e ela vem com responsabilidade, é isso. Porque a gente, lembra quando eu falo que se divide às vezes os caminhos, mas o objetivo fundamental. E às vezes a gente fala, puxa vida, nós somos da esquerda, mas ó, esse é o segredo. A gente coloca isso como ideologia de vida e vamos correr atrás e lutar todos os dias das nossas vidas. Bom, estou te roubando muito tempo, mas agora fundamental você falar para nós, ó, meus colegas servidores municipais. Nunca se teve uma eleição em Londrina onde os servidores, eu faço parte de alguns grupos, a gente está ali ouvindo todos, estão com tanto medo, com tanto pavor de um ou outro candidato. Mas você, qual é o recado que você dá para esse servidor, na dúvida, que não sabe, ó, inteligência no seu voto. Dá um recado para eles, porque eu sinto essa insegurança. Nunca percebi isso em Londrina, dessa vez, talvez seja a eleição mais temerário que eu tenho observado no grupo de servidores de Londrina.
Bom, também dizer do nosso compromisso, nós também já assinamos a carta com o Sindicerv, participei de um bom podcast, né, junto com as perguntas diretas dos servidores e das servidoras, assim como também estive atendendo a diretoria e o sindicato da Guarda Municipal, né? Então o nosso compromisso está presente. Eu venho de uma trajetória de defesa e de luta pelo direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Gosto de uma boa mesa de negociação. Venho desse espaço. Por anos a fim, na minha atividade, não só de agente de pastoral, mas também de jurista popular. Defendo e acredito, nenhum direito a menos aos trabalhadores. Basta de privatização, basta de terceirização. Nós precisamos colocar o servidor e a servidora no seu papel de destaque, porque é o servidor e a servidora que faz acontecer o dia a dia da política, do serviço da prefeitura, do projeto que o prefeito e a prefeita determinam, assume no seu plano de governo. E lá no nosso plano de governo está colocado. Temos dito isso em todos os debates e temos assumido este compromisso. Em Londrina, servidor e servidora não será destratado, não será desrespeitado, como está acontecendo com os servidores da educação do estado do Paraná, seja pelo governador Ratinho Júnior, seja pelo seu candidato aqui em Londrina, porque Londrina está sendo projetada na candidatura de Tiago Amaral para ser um modelo de privatização, como está fazendo hoje o governador Ratinho Júnior nas 240 escolas que estão para ser privatizadas. Estão na política da negação do diretor e do presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, Tiago Amaral, que está segurando o que foi negociado, que é o aumento proporcional em 2025, pago em 4 parcelas, mas está congelado. Porque para ele ir para o orçamento de 2025, teria que ser votado agora na comissão. Então prestem atenção, tenham em mim a grande aliada, o grande compromisso de que em Londrina servidor e servidora será valorizado, de que em Londrina concurso público haverá para a garantia da estabilidade. E isso no compromisso e na responsabilidade do nosso teto orçamentário. A tributação e a justiça tributária, ela é necessária. A responsabilidade do teto fiscal, ela é responsabilidade. Mas, em primeiro lugar, o serviço e o servidor, para bem servir o povo de Londrina, numa administração e um compromisso de uma cidade para todos e para todas. É isso. Eu agradeço muito esse canal, agradeço você, Ronaldo, agradeço a TV Braga por mais essa oportunidade. Espero que a gente possa contribuir nesta reta final. A eleição em Londrina não está decidida. Neste momento, hoje, terça-feira, dia 1º de outubro, mais de 60% da população não decidiu o seu voto. Portanto, vamos para cima, vamos pedir voto, vamos pedir o apoio. Conto com o seu apoio, conto com o voto da sua família. Domingo, vote 13, Isabel Diniz. É o voto da inteligência, é o voto de você que quer transformar. Você em Londrina, bom, você que errou, você que lá atrás acreditou, não, agora é a hora da verdade. O seu voto tem tanta força que vai poder fazer Londrina a sua cidade diferente. Isabel, muito obrigado. Obrigada. Valeu, Shampoo. Valeu. Valeu, muito bom.